boa noite a todos, que Jesus nos inspire, nas reflexões, que possa ser uma noite abençoada e que seja de muita reflexão e de muito crescimento para todo mundo. E o tema que a gente propôs hoje é Ide e Evangelizai. Essa é uma fala de Jesus e é um convite, uma convocação quase de Jesus para todos nós. E aí eu gostaria que a gente refletisse um pouco juntos sobre o que significa isso, e como esse convite hoje chega aos nossos corações. E aí para isso é interessante a gente voltar um pouquinho no momento em que Jesus fez esse convite, fez esse chamado. Essa é uma fala que Jesus tem para os seus discípulos, aqueles que são os apóstolos, os 11, porque naquele momento, quando Jesus fala essa frase, na verdade, já é a última parte ali do Evangelho, Ela está relatada no Evangelho de Mateus, no último trecho do último capítulo. Jesus, já depois da crucificação, depois da ressurreição, ele retorna na aparição, e aí aparece primeiro para Maria, e no relato que o evangelista faz, Jesus então convida, fala para os discípulos retornarem, e lá eles encontram com Jesus, os 11, e aí então Jesus tem uma fala particular ali com esses discípulos, e dentre outras coisas ele diz isso, Ide e evangelizai, ou dependendo de algumas outras traduções a gente vai ver outras formas, mais ou menos é o mesmo fundo, a mesma convocação. E aí todos nós estamos aqui hoje, talvez atendendo também a esse chamado, nesse esforço que a gente faz de evangelização das nossas crianças, evangelização de espíritos, até de adultos, de nós mesmos, enfim. E esse momento, como está relatado no Evangelho de Mateus, como eu disse, às vezes muda um pouco de tradução para tradução. Na tradução que o Haroldo faz do Novo Testamento, ele coloca, portanto, ide e tornai discípulos em todas as nações. Tornai discípulos de todas as nações. E Marcos também relata essa frase também no último capítulo, na última parte lá já, e ele diz, indo ao mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Então esse é um convite que Jesus está fazendo de divulgação, de difusão do evangelho, que agora, naquele momento ali, passava por uma transformação, A gente teve todo um processo ali de Jesus na Terra, encarnado ali com os discípulos, toda a tarefa educativa que ele tem, e naquele momento é como se a gente estivesse passando por uma nova fase. Então, nessa nova fase é que ele vai se aproximar dos discípulos, então, para confiar-lhes essa tarefa de irem e divulgarem o evangelho para outras pessoas, num sentido até geográfico ali, para além daqueles lugares só circunscritos onde a mensagem de Jesus estava se espalhando. Mas o que isso tem a ver conosco nos dias de hoje? Como é que esse chamado nos chega? Se nos diz respeito, se toca os nossos corações? Eu acho que é a grande reflexão que a gente gostaria de trazer, porque é até interessante que nesse trecho de Marcos, o evangelista usa ali uma palavra, que foi traduzida por proclamar o evangelho. E aí o Haroldo até coloca uma nota nessa palavra, ele diz que proclamar como arauto, agir como arauto, sugere a gravidade e a formalidade do ato, bem como a autoridade daquele que anuncia em voz alta e solenemente a mensagem. E aí a gente fica pensando, nossa, parece uma coisa tão grandiosa, até por essa questão do momento em
essa fala é colocada já no final do Evangelho, depois de tudo, né? Quem eram aqueles discípulos, né? Apóstolos, enfim, que tanto fizeram pela divulgação do cristianismo naquele tempo e que são espíritos, a gente sabe, já bastante evoluídos, que tiveram uma tarefa incrível. Como é que a gente pode se colocar aí nesse lugar, né? A gente sabe das nossas limitações e muitas vezes a gente pode pensar exatamente, né, isso. Como é que eu posso me enxergar nesse lugar? Ali já estava no fim, Jesus já tinha feito um monte de coisa, aqueles discípulos já tinham convivido 3 anos diretamente com eles, certamente que já estavam mais preparados para essa tarefa de evangelização, né, de divulgação, seja ela de adultos, de crianças, mas enfim, né, de difusão do evangelho. E aí uma coisa que eu gosto de pensar, assim, de chamar a atenção, é que, na verdade, aquele era esse momento, né? Mas o evangelho não começa ali. E os discípulos também não começaram naquele momento. E aí é importante a gente retomar o início. Como é que foi? Quem eram esses homens quando Jesus os convidou ao trabalho? Os chamou ao trabalho, porque o trabalho não começou ali. Essa é uma convocação mais clara ali, né, para o id e evangelizar. Mas Jesus chama esses homens, esses discípulos, lá muito antes. E se a gente voltar então um pouco nos evangelhos, a gente vai perceber como é que foi isso, né? Mateus relata, ele não relata o chamado de Jesus para todos os discípulos, mas ele relata alguns e já são o suficiente para a gente entender algumas coisas, né? Para a gente perceber um pouco algumas características bem importantes desse chamado ao trabalho. E lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, entre os versículos 18 e 20, o evangelista diz, né? Enquanto circulava junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando rede circular no mar, pois eram pescadores. Diz-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram-no. Então aqui já tem uma característica bem interessante, né? Pedro e André, seu irmão, quando são chamados por Jesus, eles não titubeiam em nenhum momento. Eles nem pensam e se dispõem espontaneamente e rapidamente ao trabalho com Jesus. Jesus chama e eles se colocam a serviço, né? Se dispõem prontamente. Essa é uma característica importante e interessante, né? Jesus chamou e eles estavam prontos ao trabalho e atendem rapidamente, atendem com boa vontade, né? E é também o que acontece com João e seu irmão Tiago, quando na sequência, ali no capítulo 4 também, o versículo seguinte, 21 e 22, o evangelista diz, né? Avançando dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, o pai deles, restaurando suas redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, seguiram. Então, também a mesma característica dessa disposição muito forte, né? Essa boa vontade que de pronto atende ao chamado de Jesus, sem titubear, sem pensar 2 vezes, estão prontos ao trabalho. Jesus chama, então eles já se colocam prontamente a serviço. Essa é uma característica interessante e importante, e é também uma reflexão para nós, né? Porque aqui a gente está refletindo um pouco como foi para esses discípulos e como é para cada um de nós. Porque todos nós somos discípulos do Cristo, né?
já estamos encaminhada porque em algum momento lá atrás nós já atendemos esse chamado. Às vezes não tão prontamente assim, no primeiro momento, mas já atendemos o chamado de Jesus, trabalhamos, né? Estamos aqui nessa busca, sabendo, é claro, das nossas limitações, do tanto de coisas que a gente tem para aprender, mas estamos aqui dispostos ao trabalho, sobretudo no trabalho da evangelização, né? Em algum momento, alguém nos chama ao trabalho, alguém vê potencial ou acredita, né, que somos capazes, nos dá a oportunidade e nos chama ao trabalho. E então a gente aceita, né? Quem já está aí na lida, né, no trabalho com as crianças, na evangelização, na casa espírita, já em algum momento aceitamos esse chamado. E tomara que tenha sido com essa boa vontade, com essa disposição, e que a gente possa sempre, né, renovar essa disposição. Que todos os dias, né, no nosso esforço desse trabalho, nós estejamos com os corações prontos realmente a trabalhar com Jesus e falar: Senhor, nós estamos prontos, né? Levantar e seguir com Ele, sempre renovando então essa disposição ao trabalho. Mas também tem uma outra característica interessante que a gente vê nessas duas narrativas aqui. Todos os 4 personagens citados aqui eram pescadores. Quem eram os pescadores, né? Naquele tempo, homens simples, sem qualquer estudo ou sem qualquer currículo, digamos assim. Jesus não lhes pergunta o que eles sabiam, não pergunta nenhum histórico, experiências, nem nada desse tipo. Jesus, pelo contrário, né, já sabe o que vai nos nossos corações, sabe das nossas potencialidades, e olha, não quem nós somos, porque eram homens muito simples, mas olha o potencial, aquilo que tem potencial de vir a ser, né? E nós sabemos com a doutrina espírita que nós somos seres perfectíveis. Todos nós caminhamos para a perfeição e um dia seremos também perfeitos, né? Então, Jesus olha essa, e já olhava ali naqueles corações, essa boa vontade ao trabalho e convoca esses homens simples, que não tinham muito a dar naquele momento, mas que estavam prontos para o trabalho. E isso era o mais importante naquele primeiro momento do convite, né, do chamado. Isso também porque a gente percebe que todos eles estavam trabalhando. Quando Jesus chega para fazer o convite, eles estavam trabalhando. Veja, uns lançando rede ao mar, outros restaurando suas redes, todos eles estavam trabalhando. Então, essa característica do trabalho já aparece aí muito claramente a sua importância, né? Para trabalhar também com Jesus, a gente precisa estar disposto. E a gente já precisa estar um pouco nessa busca, né? Nessa caminhada. Aqueles corações ainda muito acomodados não atendem ao chamado, né? Não estão prontos ainda naquele momento. Então, que possamos entender esse momento, essa importância do trabalho. E também mais adiante, no capítulo 9, versículo 9 do Evangelho de Mateus, Jesus ainda convoca, né, convida ali um outro discípulo, que é o próprio Mateus, que era coletor de impostos, e ele diz, né, passando adiante dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e diz-lhe: segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. Então também prontamente atende ao chamado de Jesus. Estava na coletoria, que era, né, o seu trabalho ali, mas tem uma coisa interessante, um pouco diferente dos demais, né? Ele estava sentado e para seguir Jesus ele faz esse esforço, né? Levanta-se e coloca-se a caminho. Então, esse é um esforço que a gente faz sempre no estudo do Evangelho, né? Cada um desses detalhes tem importância. Então, a importância de estarmos de pé
e caminhando, né? A gente precisa andar com as nossas próprias pernas. Jesus faz o chamado, mas a gente aqui levanta e vai até ele, né? Mas aqui a gente já consegue perceber algumas das características que esses discípulos tinham para estar nesse lugar de discípulos e que cada um de nós é convidado, então, a perceber em si mesmo nessa tarefa que nós assumimos com Jesus, para que então, em algum momento lá na frente, ou agora já, né, mas cada vez de maneira mais aperfeiçoada, a gente possa ir ouvindo, né, esse chamado do ide e evangelizar e estarmos cada vez mais prontos para ele. Então, a primeira coisa é que para o primeiro chamado não há necessidade de grandes coisas. Jesus não convoca para estar com ele ali os grandes doutores, os que tinham grande conhecimento, enfim, ele chama homens simples, mas que estavam prontos, já trabalhavam, estavam prontos ao trabalho, quando são chamados, se dispõem, né? Colocam-se de boa vontade prontamente para o serviço. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa. Mas aí, depois disso, vem uma outra etapa, né? Eles atendem ao chamado de Jesus. E depois o que acontece? Passam 3 anos em trabalho intenso de aprendizado, convivendo muito proximamente com Jesus. Jesus vai apresentando então, né, a lei divina, vai apresentando o seu evangelho, ensinando em cada passo, né, em cada detalhe, em cada experiência daquela convivência, daquela vida conjunta ali, né? Então vem uma etapa que é de preparação. E essa preparação, a gente olhando para nós enquanto trabalhadores com Jesus, a gente entende completamente, né, de maneira bem clara, a importância disso tudo, né? A gente sabe que com o tempo, com a experiência, com o esforço, como que o trabalho ele vai ficando mais claro para nós. A gente tem as nossas dificuldades e as nossas limitações, mas estamos todos em jornada. Como eu falava, Jesus não escolheu para discípulos, né? Não chamou ao trabalho aqueles que já tinham, né? um monte de coisas, que já tinham um currículo extenso, né? Jesus convoca os simples, mas bem dispostos, porque bem dispostos no trabalho começam então esse trabalho de aperfeiçoamento, que é essa preparação. Então é um aperfeiçoamento que vem com conhecimento, claro. Então, se a gente pensar em nós mesmos, a gente pode pensar essa etapa de preparação de 2 maneiras mais claras. Uma que diz respeito a nós mesmos, né? E aí isso é uma preparação de um tempo mais longo, digamos assim, que é de uma encarnação toda ou mesmo da nossa vida eterna, né? A gente se colocando a trabalho com Jesus, a gente vai continuamente se preparando no estudo, no comprometimento sincero de autotransformação, de autoconhecimento, né? Para reparação daquilo que precisa ser reparado em nós, para aquisição das virtudes, para desenvolvimento do amor, da fé, que se consolidam em nosso coração. Então, esse é um trabalho para a vida toda, seja só se a gente pensar na vida eterna, né, ao longo de várias encarnações, seja se a gente pensar mesmo nessa encarnação, que já é um tempo um pouco mais longo, que a gente pode ver com mais clareza, né, ou como 5, 10, 15, 30 anos de serviço com Jesus, desde que bem dedicados nesse trabalho de aperfeiçoamento, de preparação para trabalharmos com Jesus cada vez melhor, o coração sincero, a gente consegue ver transformações já visíveis em uma encarnação, né? Então, que nós possamos fazer essa preparação, esse esforço sincero, que é
o do estudo principalmente, o da transformação íntima, né? Sobretudo, então, quando a gente está falando desse trabalho de evangelização com as crianças, qual não é o esforço que nós devemos fazer de transformação de nós mesmos e de conhecimentos, né? E estudar cada vez mais como é que a gente pode apresentar melhor Jesus e a doutrina espírita para as nossas crianças, se não estudando cada vez mais, se aprofundando cada vez mais, conhecendo cada vez mais, porque a gente pode apresentar melhor aquilo que a gente conhece melhor, né? Quando a gente tem mais intimidade com determinada coisa ou com determinada pessoa, a gente consegue apresentá-la ou apresentar essa coisa ou essa pessoa para outro de uma maneira melhor, né? Então, esse esforço de criar mesmo intimidade com o Evangelho, de criar intimidade com Jesus, de tê-lo cada vez mais presente no nosso coração, de ter a doutrina espírita cada vez mais clara e consolidada, né? Como essa proposta de vida, como essa busca verdadeira das nossas vidas, aí realmente a gente vai poder transmitir isso mais facilmente, porque é natural que quando a gente vive aquilo, as pessoas ao nosso redor percebem, né? Sobretudo as crianças que conhecem o Evangelho por uma e o mundo todo, né? De uma maneira muito mais sensorial, assim, elas sentem, né? É pelo sentimento, é pelo coração que a gente consegue acessar mais claramente o coração das crianças, muito mais do que pelo cognitivo. É claro, né? A gente estuda, a gente apresenta determinadas coisas, mas o sentimento é que tem esse poder mais forte, né? Assim, de tocar realmente o coração da criança e fazê-la levar aquilo, acolher, né, aquela semente do Evangelho no seu coração também. Mas eu falava que a gente pode pensar essa preparação em dois aspectos, né? Esse que diz respeito a nós mesmos e tem um outro que diz respeito à preparação do momento ali do trabalho mesmo, né? E que tem uma dimensão de tempo um pouco mais curto. A gente pode pensar, por exemplo, numa semana, né? Se, por exemplo, nossa atividade de evangelização acontece todo sábado, quando a gente sai de um, a gente já está pensando no próximo, né? E essa semana que a gente tem de preparação, que seja verdadeiramente uma semana de preparação, não só no esforço ali do estudo, né, da temática que a gente vai levar para a próxima semana, mas que seja de reflexão profunda, né, de meditação, porque é nesse esforço sincero de trazer aquela mensagem para nós é que a gente vai conseguir então levá-la também para outros, né? E tem um exercício interessante que uma vez eu aprendi com uma amiga e ela dizia que sempre no esforço, né, da preparação das aulas de evangelização, elas buscavam, o grupo ali de evangelizadoras tinham um desafio durante a semana, que era buscar viver ao longo dos 7 dias a temática da próxima aula. E aí quando elas se propuseram a isso, começaram a perceber o tamanho do desafio, né? De viver aquilo. E quando a gente traz para a nossa vida, a nossa fala ganha mais alma, né? Ganha mais força, porque agora a gente está falando de uma coisa que a gente conhece com mais proximidade, né? Então, esse esforço de preparação, né, que é o comprometimento que a gente deve ter com o trabalho, também é muito importante, porque eu me lembro também de um relato, né, a gente vê muito na obra de André Luiz, por exemplo, o relato de tudo que acontece, né, no plano espiritual, dentro de uma casa espírita, né, nos trabalhos da casa, seja uma reunião mediúnica, seja um trabalho público ali do passe, enfim. Mas uma vez eu via também esse relato sobre a preparação dos momentos de evangelização.
E a gente precisa ter isso claro, né, em mente sempre, que o trabalho, ele é tão bem harmonizado e dirigido do plano espiritual, né? A gente tem trabalhadores dedicados, benfeitores, fazendo ali o trabalho, e nós aqui no mundo somos colaboradores. Então, que possamos ser os melhores colaboradores possível, o melhor ao nosso alcance. Para isso, dedicação, comprometimento, esse esforço de preparação, né? Seja de nós mesmos, seja ali daquela aula, é que vai fazer então que a gente possa contribuir melhor, contribuindo com esse ambiente que está preparado, né, para nos receber, com toda essa articulação, essa ambiência, né? Então, preparar inclusive o nosso coração para aquele momento, para que a gente chegue ali realmente como, como os discípulos, quando Jesus os convoca para o trabalho, bem dispostos, cheios de boa vontade, com os corações realmente como aquele solo fértil, né, para inclusive acessar, né, os canais da inspiração naquele momento, porque nós somos também amparados, né, então que a gente possa fazer esse bom trabalho. E aí eu me lembro de um trecho, uma mensagem que o Emmanuel traz pela psicografia do Chico, que está no livro Ceifa de Luz, capítulo 18, é uma mensagem em que ele comenta justamente esse versículo que eu destaquei, né, para nossa reflexão de hoje, que é o Ide e Evangelizai. Aqui ele coloca uma tradução diferente, né, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E logo no início, a primeira frase do texto, o texto chama Em torno do porvir, ele diz: toda realização nobre demanda preparo criterioso. Então, é inegável, qualquer coisa que a gente faça bem, a gente sabe o quanto demandou de esforço, de dedicação, de horas, né, de empenho naquilo. Às vezes a gente tem algumas coisas que parecem ter demandado menos tempo, mas não nos enganemos, né? São aquisições de outras experiências, de outras encarnações aí que a gente traz de uma forma que pode parecer um pouco mais inato, mas qualquer aquisição, qualquer coisa que a gente construa na vida demanda, né, esse esforço. Então, se a gente quer levar o Evangelho de Jesus, qual não é o nosso esforço de conhecê-lo, de estarmos mais íntimos aí com Jesus e de buscar aplicá-lo, né? Buscar vivenciá-lo, é claro, no limite aí das nossas possibilidades, mas com o maior empenho que a gente já consegue. Ele diz, né, no texto, o homem na terra edifica-se com a instrução para frustrar os perigos da ignorância, por exemplo. Então, quando a gente ignora várias coisas, né? Se a gente ignora, a gente não é capaz de edificar nem a instrução, né? Então, esse esforço, e ele dá vários exemplos, enfim, e lá no final ele conclui o texto dizendo, né? Prossigamos assim, atentos na construção da doutrina espírita sobre os princípios de Jesus. Então, doutrina espírita e os princípios de Jesus no Evangelho estão caminhando lado a lado, como que quase a mesma coisa. Portanto, seja hoje, amanhã, depois de amanhã ou no grande futuro, todas as criaturas da terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade, a fim de encontrarem a felicidade real, não só no campo da inteligência, mas, acima de tudo, nos domínios do coração. Então, essa é uma característica importantíssima para a gente pensar evangelização. Muito mais do que o intelecto, a gente está falando do coração. Conhecer cognitivamente as passagens do Evangelho é uma das coisas, mas acima de tudo, o nosso intuito deve ser esse do sentimento,
de fazer com que aquela verdadeira mensagem toque o coração das nossas crianças. E qual é o meio mais eficaz que a gente tem para fazer isso? É a partir da nossa própria vivência, do nosso próprio exemplo. Porque, como eu dizia antes, quando a gente se esforça por trazer aquilo para a nossa vida, é como se a gente passasse a exalar, sabe, como que um perfume daquela vivência. As pessoas ao redor percebem numa atmosfera diferente que a gente carrega, porque é claro, né, a gente fala de exemplo, como é que eu vou exemplificar o evangelho na minha vida? É claro, é um esforço que eu faço todos os dias, mas muitas vezes com aquela criança eu convivo uma horinha na semana, né? Ela não convive comigo no dia a dia, como é que ela vai ver o meu exemplo? Não é uma questão disso, é a questão de que quando eu vivo verdadeiro, né? Quando eu me esforço por essa vivência, quando eu trago, né, esse meu exemplo, aquilo fica claro, ainda que nos pequenos detalhes, numa convivência curta, a gente consegue transparecer melhor. Quando a gente vai criando esse laço, esse vínculo com Jesus, quando a gente falar dele, a gente não simplesmente está falando. A nossa fala, as nossas palavras, elas carregam também esse sentimento que vai no nosso coração. E aí, então, isso pode encontrar aí uma ressonância melhor no coração das nossas crianças. E para ilustrar essa questão do exemplo, eu separei algumas frases do Emmanuel que explicam muito bem isso, né? No livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 144, ele diz: em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Ou seja, a melhor maneira que eu tenho de explicar é exemplificando. E também nesse mesmo livro, né, Palavras de Vida Eterna, no capítulo 31, ele diz: a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. E quando a gente fala de educação, de evangelização, a gente fala dessa sementeira, que a gente lança sementes hoje, mas a gente não sabe e não tem a pretensão de quando essas sementes possam germinar e frutificar. Isso pode demorar muito, né? Essa semente pode ficar ali naquele solo estacionada ali, esperando o momento oportuno para crescer, né? Para germinar e crescer e consolidar. Mas quando ela cresce, quando ela se consolida, essa plantação é duradoura, como ele fala, no solo da alma. É uma planta que realmente, como a gente vê lá na parábola, né, do semeador, não é aquela semente que está à beira do caminho, que logo o passarinho vem e come, nem é aquela outra do solo pedregoso, que não cria muitas raízes e que logo também vem o sol e ela não consegue, né, permanecer ali, mas é já aquela semente da terra boa, né, da terra fértil, que quando cresce, então, é duradoura. No livro Doutrina de Luz, capítulo 20, o Emmanuel diz: em matéria de cristianismo e, consequentemente, de espiritismo, então, tá vendo? Por isso a gente está falando muito, né, de Jesus, essa tarefa de evangelização, do Evangelho do Cristo e espiritismo, a mesma coisa, né? Apenas o exemplo guarda poder transformador, capaz de despertar as consciências que nos rodeiam, impulsionando-as da inércia da sombra para a vitória da luz. Então, essa é uma coisa que a gente precisa ter muito clara na nossa tarefa. Qual é o propósito? Por que é que a gente está ali para aquelas crianças? Qual é o propósito? Por que Jesus está falando ir de evangelizar, né? Por que a gente está ali na casa espírita evangelizando as nossas crianças? São espíritos como nós, e quando a gente entende a jornada do espírito,
esse caminho de evolução que Jesus vem nos apresentar, a doutrina espírita vem tornar mais claro, né, apresentando-nos de maneira mais fácil de compreender, mais clara, mais lógica, mais nítida. A gente entende que nós estamos nessa jornada evolutiva e ascensional e que o Evangelho é o caminho pelo qual a gente deve percorrer, né? Jesus é esse mestre que nos mostra como fazer. Então, é esse o nosso esforço de apresentar esse caminho, essa caminhada para as nossas crianças nesse momento em que elas estão mais acessíveis, como os espíritos vão dizer, né, lá no Livro dos Espíritos. As crianças nesse momento da infância estão mais acessíveis às influências, né, que a gente possa trazer para elas ali. Então, que a gente possa justamente nesse momento apresentar Jesus e apresentar Jesus de uma maneira verdadeiramente assim do sentimento, muito mais do que do próprio cognitivo, né? E é também uma outra frase aqui, só pra gente encaminhando, que é uma frase que eu trouxe do livro 50 anos depois, de um benfeitor espiritual, já lá no final, na segunda parte, no capítulo 7, ele vai dizer que a exemplificação de Jesus é o modelo de todos os corações. Então, a gente se esforça pelo nosso próprio exemplo, né, por viver na nossa vida, mas, na verdade, o nosso grande esforço enquanto evangelizadores, né, enquanto esse trabalho aí de divulgação do Evangelho, é apontarmos para esse grande exemplo, para esse grande mestre e professor de todos nós, que é Jesus. E aí, para a gente se inspirar nele, eu gostaria de trazer um outro texto do Emmanuel, chamado Ir e Ensinar, que ele também comenta esse mesmo versículo. Portanto, ide e ensinai, que é traduzido aqui, né, como ensinar, é o mesmo versículo do ide e evangelizai, uma mensagem do livro Fonte Viva, capítulo 116. E a mensagem diz: estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis, poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Então, se a gente falava de exemplo, Jesus dá o maior exemplo, né? Vem e vive conosco, mostrando que realmente esse é o caminho efetivo, né? Vem para estar conosco, mostrar como é que se vive o Evangelho e mostrar-nos que é possível. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Então vem nos ensinar, né, tanto a tarefa no lar, a tarefa doméstica, quanto a tarefa pública, esse esforço de olharmos para o próximo, né, para o outro, como todos irmãos que somos. E ele prossegue: com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre, não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes. Como a gente lembrava, né, os próprios discípulos que ele escolhe são homens simples, né, que não tem nenhuma dessas coisas, não tem riqueza, não tem
a superioridade do mundo, mas estão lá bem dispostos para o trabalho e se transformaram, não eram homens prontos, muito pelo contrário. A gente vê, né, nas narrativas o como eles também tinham dificuldades ali no caminho, na caminhada com Jesus, mas foram se aperfeiçoando nesse trabalho de preparação para lá mais adiante poderem assumir essa tarefa da divulgação, né, e transformarem-se então nesses apóstolos que a gente conhece hoje como grandes espíritos. E Emmanuel finaliza: mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai, na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer. Então, esse é o convite que Jesus deixa a cada um de nós. Nós, em algum momento, já fomos chamados ao trabalho e aceitamos, e estamos aceitando todos os dias, que esse aceite, né, possa se renovar e cada vez mais bem dispostos ao trabalho, e que depois desse aceite venha então uma preparação que é contínua e é constante. A gente não precisa e não deve esperar todo o conhecimento do mundo para trabalhar, muito pelo contrário, porque é no trabalho que a gente também se aperfeiçoa, mas enquanto estamos em jornada, em caminhada, que possamos seguir avançando, porque até a perfeição nós temos um longo caminho, e que seja um tempo bem empregado de avanço, de conhecimento, de transformação, de autoconhecimento, né? Para então cada vez assumir maiores tarefas nesse caminho da evangelização de nós mesmos, daqueles que nos rodeiam, das nossas crianças, que dependem tanto do nosso esforço, né? Para que nessa nova jornada da vida eles estejam mais preparados, né? Mais próximos de Jesus, porque já apresentados a Ele em tenra infância, né? Na idade mais precoce. E aí, para finalizar, eu gostaria de só deixar um lembrete do Kardec, né? Um trecho do Kardec lá do Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho que é muito conhecido, né? A gente várias vezes relê, retoma, mas eu acho que tem muito a ver com esse momento, né? Com essa reflexão, que é um trecho lá dos bons espíritas, né? São dois trechos muito interessantes, o Homem de Bem e depois os bons espíritas. Quando ele começa ali dizendo, né, que bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que é o do homem de bem, né? Então, mais uma vez reforçando a importância do sentimento nessa caminhada, e diz que levam aos resultados acima expostos, que caracterizam então o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que o mesmo é que o outro. E mais adiante, então, ele vai fazer aquela suma importante que a gente gosta sempre de refletir, né? Que, em suma, é tocado no coração o homem, né? Pelo que inabalável se lhe torna a fé. Então, quando ele é tocado no coração, essa fé se torna cada vez mais firme. E ele completa: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, que nessa caminhada nós estejamos cheios desses esforços, dessa transformação moral, que assim os nossos exemplos, as nossas palavras vão estar cada vez mais carregadas do Evangelho, do Cristo, né? E a gente vai poder
sentindo mais também tocar o coração das nossas crianças e que possamos então receber esse convite, esse chamado de Jesus renovado, né, todos os dias na nossa caminhada e de evangelizar, evangelizando a nós mesmos, aqueles que nos rodeiam, porque o Evangelho tem sido para nós esse bálsamo divino, essa caminhada de luz que tanto nos auxilia, né? Que nos descortina uma vida tão mais vasta, que a gente possa levar isso adiante com alegria, né? Acolhendo esse chamado de Jesus, prontos ao trabalho, bem dispostos ao serviço, e estando com Ele, né? Lado a lado. Então, que Ele possa seguir nos inspirando sempre nessa caminhada, inspirando a cada um de vocês aí, e muita paz, muita luz para todos nós.